Fala galera, aqui é o Matheus. Aqui é a Bia. Nós estamos aqui hoje nesse formato juntinhos por um motivo muito especial. A gente tá aqui hoje porque essa é a semana dos dias dos namorados. E no caso amanhã, no dia que você está vendo este vídeo, ou no caso que a gente tá postando esse vídeo, é o aniversário de casamento, 2 aninhos. 2 anos de casado. Já tem bastante experiência, né? Por isso hoje nós resolvemos vir aqui contar como nós nos conhecemos, como que foi a nossa fase de se conhecer, namoro. Quantos anos? Então hoje a gente vai contar um pouco da nossa história, uma parte dela, e se vocês gostarem a gente continua depois, mas vamos começar com como nós nos conhecemos. O ano era 2013 e o Matheus foi num retiro que eu não fui. Fique bem enfatizar esse detalhe, eu não fui. E o retiro era da igreja dela. Depois, quando passou o final de semana do retiro, as pessoas vieram falando muito de um menino novo que estava lá. No caso, o Matheus, ele foi convidado para estar lá, ele tocou, ele ministrou, né? E as pessoas vieram falando deste menino chamado Matheus. Por onde ele passa, ele chama muita atenção, né? E daí veio as meninas falando depois assim, porque tinha um menino, Matheus, e não sei o que lá, que ele tocava bem, cantava bem. Mas o que mais assim chamou a atenção delas, que eu não gostei disso depois que, né, eu comecei a namorar com ele, eu comecei a ficar meio com ciúme disso, é porque as meninas ficaram fissuradas na barriga de tanquinho que ele tinha. No caso, ele tinha. 2 anos de casado, 15 quilos. E tipo assim, as meninas vieram falando da barriga de tanquinho que ele tinha, porque daí fizeram aquele jogo de futebol tradicional de igreja, sabe? Com camisa e sem camisa. Com camisa e sem camisa. E o Matheus estava justamente no sem camisa. Então as meninas vieram falando muito sobre ele, né? E beleza, tipo assim, eu fiquei até meio braba, tipo assim, poxa, vocês vão pro retiro e ficam olhando, tipo, a barriga dos meninos e não sei o que, vocês não estavam no retiro e não sei o que, eu ficava bem braba com esse tipo de coisa, mas eu não dei bola a princípio. Mas até que um dia... Então, eu não fazia parte da igreja da Bia, mas ajudava no grupo de jovens da minha igreja. Eu tinha ido nesse retiro só por causa do meu tio, que tinha investido na minha vida, por ter um conhecimento a mais de Deus. Foi um retiro especial, legal. Fiz amizade com o pessoal daquela igreja e voltei para minha igreja para continuar ajudando os meus líderes no grupo de jovens. E veio a ideia de fazer um intercâmbio de jovens. E qual que foi a minha ideia? Convidar o pessoal da igreja que eu tinha ido fazer o retiro. Certo? E a Bia não tava nesse retiro. Só que eu fui olhando lá as fotos do grupo de jovens e encontrei uma menina. Linda. E em vez de falar com os líderes do grupo de jovens para fazer o convite para o evento, até porque eu já tinha conversado com um líder de jovens algumas vezes e ele nunca me dava resposta, enfim. Eu fui falar com essa jovem, adicionei, falar com ela. Cheguei lá com oi, a paz, comecei a desenrolar, falar sobre o evento. Num primeiro momento não teve nenhum sentimento, por incrível que pareça. Até hoje eu fico pensando, meu Deus, tu chamou a menina, tu não tava sentindo nada ainda, por quê, Matheus? Mas no momento que ele mandou essa mensagem, eu tava na célula. E daí, lá na célula, tava o meu primo, João Felipe. E ele estava presente no dia do retiro que o Matheus estava, né? O João Felipe olhou pra mim e falou assim, Bia, esse aqui vai ser o teu marido. E eu fiquei olhando assim, para, João, meu Deus, o rapaz só perguntou se eu podia falar com o pastor, com o líder, se dava pra fazer intercâmbio, não sei o que. Daí o João, não, esse aqui vai ser o teu marido. E aquilo ali, querendo ou não, acabou entrando no meu coraçãozinho, né, de menina, assim. Eu tinha feito uma carta pra Deus, sim, eu sou a menina das cartas. Eu fiz exatamente do jeito que eu queria, assim, sabe? Eu queria moreno, eu queria que tocasse, eu queria que cantasse, eu queria que fosse servo. Queria que fosse mais alto do que eu, que fosse pelo menos 1 ano mais velho do que eu. Queria que fosse um homem trabalhador e tudo mais, que me amasse, mas que amasse a Cristo primeiro de tudo. E eu falei assim, Deus, daí eu cheguei em casa, né, eu orei, eu apresentei a carta de novo, só que de uma maneira diferente. Deus, eu tenho a minha carta e eu tenho este menino, e aí? E agora? Será que se encaixa? Faz eu conhecer ele, né, mas assim, né. E eu comecei a orar, aí depois de 1 semana, o Matheus me chamou de novo. Depois que eu chamei ela a primeira vez sem nenhuma
intenção a mais, eu comecei a acompanhar essa garota. E eu comecei a ver que ela fazia muitas coisas, ela tocava violão, eu era apaixonado por meninas que tocavam violão. Eu lembro que uma vez eu fui numa igreja em Pato Branco e eu vi uma menina tocando violão, eu falei pra minha mãe, quando eu casar eu quero que a minha esposa toque violão. E eu comecei a acompanhar a Bia, e a Bia tocava violão, então ali já deu um estalo. E eu chamei a Bia pela segunda vez pra conversar. A desculpa pra essa conversa foi, você falou com o seu pastor, deu tudo certo? Mas ela tinha falado, não ia dar certo pra acontecer o intercâmbio de jovens por um motivo X. Mas nós continuamos a conversa. E continuando a conversa, nós conversamos sobre o Thales. O Thales estava em alta e os dois tocavam, a gente acabou conversando sobre o Thales. Sobre música, sobre... E tudo foi se desenvolvendo. A gente, depois do que tinha sido de uma semana para outra, começou a ser todo dia nós conversávamos. Todo dia nós conversávamos um pouco. Todo dia às 6 horas, 6h30 mais ou menos, ele me chamava no Facebook, porque era o momento que ele saía da empresa que ele trabalhava. E era o momento entre sair da empresa e ir para o ensino médio, né? Ensino médio. Ir pro colégio, e daí ele conversava comigo ali naquele momento e um pouquinho durante as aulas também. Não façam isso. Não façam isso é feio. Mas ele fazia isso. Eu achava fofo. Mas o que vale ressaltar também é que assim, a gente começou a conversar e eu comecei a ficar muito apaixonadinha por ele. E eu comecei assim a falar, Deus, pelo amor de ti, eu preciso de um sinal mais claro, assim, porque eu não queria, me apaixonar à toa, né? Porque eu já tinha me apaixonado por outros meninos à toa e, não tava valendo a pena e eu não queria me defraudar de novo. E eu falei assim, Deus, me dá entendimento se realmente é da tua vontade, sei lá, dá um sinal, faz qualquer coisa. Eu falei assim, Deus, o sinal que eu quero, pra ficar claro pra mim, é que ele peça o número do meu celular. E pra vocês terem ideia, o ano era 2013 e eu não usava o meu celular, já fazia, eu acho que uns 2 anos que o meu celular estava guardado dentro da gaveta. E daí na quarta-feira, que ia completar uma semana que a gente já tava assim, conversandinho, e daí o Matheus me manda uma mensagem assim, Bia, eu queria ver contigo se tu podia me passar o teu número de celular, porque eu vou fazer um propósito de jejum, de ficar sem as redes sociais por um tempo, mas eu não quero fazer jejum de você. Então me passa o número do seu celular. Glória! Eita! Daí eu passei, tirei o meu celular da gaveta e coloquei pra carregar, que tava 1000 anos dentro da gaveta sem usar. E daí, a partir daquele momento, eu saquei. Tem algo diferente aí, tem um mistério diferente. A gente ficou, acho que uns 2 meses se conversando por SMS. Na época não tinha WhatsApp, velho. A gente ficou conversando por SMS. E daí, a gente nunca tinha se visto pessoalmente, pra vocês terem ideia. Eu só sabia dele pelo retiro, que eu não fui. A gente nunca tinha se visto pessoalmente e a gente nunca tinha ouvido a voz um do outro. Só tinha fotinho lá do Facebook e nada mais. E daí até que um momento assim, a gente falou assim, a gente precisa, né, eu, pelo menos ouvir a voz um do outro. A cara dele viajando. E daí a gente, né, ligou, marcou um horário pra ligar, foi o dia mais assim que eu fiquei mais nervosa na minha vida. E daí ele ligou e, cara, na hora que ele abriu a boca pra falar, falei assim, Senhor, até a voz dele era do jeito que eu queria. E daí eu fiquei mais apaixonada, mais derretida. E daí, a gente finalizou a conversa e toda vez quando a gente finalizava uma conversa ou o dia, a gente não falava eu te amo, a gente falava eu te espero. Não sei, foi um negócio que a gente... Nosso, a gente inventou isso, né? E a gente achava um máximo. Não que a gente inventou, mas a gente fazia isso. Inventou, é nosso. Daí a gente falava, eu te espero em vez de eu te amo. Só que depois daquela ligação, assim, eu falei, é impossível não falar que eu amo ele, porque eu realmente amo ele. E daí eu falei, eu te amo primeiro. Daí depois que a gente terminou a conversa, eu falei assim, Matheus, eu tenho que te falar uma coisa, eu te amo. E daí eu falei pra ela que eu tava louco também pra dizer isso. Meu Deus, como eu te amo. Enfim, gente, daí a partir dali nós ficamos 3 meses sem se ver. Uns 3 meses sem se ver. Sem se ver, daí eu marquei pra Bia ir a primeira vez lá na minha igreja, pra gente se ver pela primeira vez, foi antes de um culto de jovens, né? A Bia foi lá, depois eu até ministrei louvor naquele dia. Né? E daí nesse dia a gente, assim, sentou, né?
Meu, imagina, a gente tava se vendo pela primeira vez, já tinha até falado eu te amo e nem tinha se visto, né? Bem loucos. Mas daí a gente sentou, conversou. Daí ele falou que eu era bem mais linda pessoalmente. Passou o tempo, nós nos conhecemos cada vez mais, sempre saímos pra comer, se conhecer. Tem histórias bem engraçadas de quando a gente saía pra comer, né? Que a gente conta em outro vídeo. E eu falei pra Bia que eu só beijaria ela oficialmente, sabe? Daquele jeito, oficial mesmo, quando estivesse próximo do tempo de eu pedir ela em namoro. E dito e feito, depois de 10 meses eu beijei ela oficialmente. E um detalhe muito interessante desse primeiro beijo é que foi no banco de trás do carro do meu sogro, com o meu sogro e a minha sogra na frente. Depois de um culto. Depois de um culto. Indo pro McDonald's. Depois desse primeiro beijo oficial, logo depois eu pedi a Bia em namoro. Então nós namoramos 6 anos. Passamos faculdade e tudo e namoramos 6 anos até noivar e casar. E se você quer ver a continuação dessa história, como que foi o noivado, o casamento, como que a gente tá hoje, você escreve aí embaixo, escreve no comentário. Quero parte 2. Pelo menos isso, tá? E logo a gente vai estar produzindo esse vídeo. E se você gostou dessa história, deixa o seu like. Comenta, compartilha com todo mundo. Compartilha com aquele amigo solteiro, com aquela... sei lá, com qualquer um. E logo a gente se vê mais. Deus abençoe. Até mais. Valeu. Valeu. Beijo.